Olá, no Da Sua Conta de hoje vamos falar da inadimplência no Brasil, que no mês de maio cresceu 8,2% em relação a abril. E também sobre o mercado imobiliário, que está cada vez mais atraindo investidores. E no segundo bloco você vai saber o que são bens de capital, um termo bastante utilizado em economia. O Da Sua Conta já está no ar. As ofertas são tentadoras e as facilidades na hora de comprar são muitas. É por isso que inúmeras pessoas acabam fazendo dívidas sem ter condições de pagar. O resultado é a inadimplência, que no mês de maio teve um aumento de 8,2% comparado com abril. Em relação aos primeiros 5 meses do ano passado, esse mesmo índice teve um crescimento de mais de 20%. Sobre o assunto, eu converso com a economista Luciana Caetano. Olá, Luciana, tudo bom? Maria, tudo bem. Luciana, quais são os fatores responsáveis por esse aumento da inadimplência dos consumidores? Na economia brasileira, o principal deles foi o crescimento da inflação. O que acontece com esse fenômeno? À medida que você tem um crescimento da inflação e você não tem um acompanhamento dos salários, você provoca uma defasagem salarial e, consequentemente, uma incapacidade das pessoas que já haviam contraído dívida de honrar seus compromissos. As demais variáveis permanecem as mesmas. O que é que mudou? Houve um aumento da inflação e houve também uma elevação da taxa de juros. Essas duas juntas resultaram no crescimento da inadimplência em todo o país, inclusive no estado de Alagoas. Agora, nos últimos meses, a gente viu que existia uma grande oferta de crédito. Isso também pode ter levado um pouco a esse ânimo do consumidor a gastar mais? Não, essa variável vem sendo observada nos últimos 8 anos no país, ou seja, a gente tem tido continuamente um crescimento do crédito. A diferença é que nós tivemos, durante um bom tempo, uma queda na taxa de juros, o que estimulou cada vez mais a demanda pelo crédito, o crescimento do crédito, e agora a gente teve um movimento contrário, ou seja, as pessoas continuam comprando com a diferença de que os juros cresceram, inclusive contaminando a taxa de inflação. Eu acredito que a variável diferenciada nessa equação foi exatamente o crescimento da inflação, exatamente por provocar uma defasagem salarial e, consequentemente, incapacitando as pessoas de honrarem seus compromissos. Bom, a gente vê que inúmeras pessoas estão nessa situação, ou seja, são inadimplentes. Existe uma maneira de sair dessa situação? Como é que o consumidor deve se virar nesse momento? Tá, existem 3 conceitos: dívidas em atraso, endividamento e inadimplência. A dívida em atraso é até 3 meses. Dívida é o simples fato de você contrair uma dívida, isso não significa que é uma coisa ruim, e a inadimplência, que é quando você ultrapassa os 3 meses, que é o que preocupa, porque isso provoca uma instabilidade do mercado financeiro de um modo geral. Bom, o que é que as pessoas podem fazer, considerando que boa parte delas hoje está sofrendo com a defasagem salarial? Se reorganizar no que diz respeito a seus gastos, ou seja, observar por pelo menos 3 meses, anotar essas despesas e ver onde é possível fazer algum ajuste redefinindo prioridades. Isso, obviamente, significa você cortar algumas despesas ou reduzi-las. O governo ele tomou várias medidas para diminuir, restringir o crédito ao consumidor. Você acha que, por exemplo, diminuir, por exemplo, o número de parcelas de um financiamento também não seria uma forma de limitar, fazer com que as pessoas se endividassem menos? O ideal é que as pessoas tenham consciência para fazerem isso sozinhas. Claro que o governo tem forçado o exemplo da mudança de rolagem de dívida pelo cartão de crédito, mas é importante que as pessoas compreendam que financiamento significa você transferir uma parte do seu salário para a financeira. Então, o importante é que você evite o financiamento, principalmente quando sobre ele incorrer uma taxa de juros muito alta. Alguns produtos são colocados no mercado com preço à vista igual ao preço que é cobrado a prazo. Então, nesses casos, você pode até lançar a mão do financiamento, mas quando a taxa de juros for muito alta, é bom você repensar. O ideal seria você fazer uma reserva e adquirir o produto quando você já tivesse pelo menos 50% do valor do produto. Ou então, você ter o cuidado de comprometer no máximo 80% da sua renda, deixar 20% para alguma manobra que seja necessária ao longo do ano. Bom, e aí que a gente vê a importância do planejamento financeiro, não é? Bom, o investimento no mercado de imóveis está cada vez mais atrativo no Brasil. No ano passado, a rentabilidade no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, atingiu a média de 50% e superou muitas aplicações financeiras. Aqui em Maceió também o metro quadrado aí dos imóveis tem sido jogado lá no alto, chega a R$ 2.500, R$ 3.000. Luciana, até que ponto investir em imóveis é um bom investimento?
Tá, é só uma observação com relação ao modo como a matéria foi veiculada. No caso do Rio de Janeiro, você teve um caso específico que foi a intervenção da polícia em algumas áreas, tornando-as mais atrativas para a especulação imobiliária. Então, aquelas áreas onde houve a presença das UPPs, que são as unidades policiais pacificadoras, elas tiveram foram inflacionadas. Quer dizer, teve uma supervalorização. Exatamente. Isso, obviamente, não é referência para que essa análise seja estendida para o resto do país. Até porque o mercado imobiliário, em grande parte do Brasil, já se valorizou muito nos últimos anos, em razão de uma política que foi adotada há 8 anos atrás pelo governo Lula, com a liberação de linhas de crédito, tanto para o setor, para as construtoras, quanto para quem adquiriu o imóvel. Continua sendo um investimento atrativo, mas é importante que as pessoas compreendam que esse tipo de investimento imobiliza capital. Ou seja, você não consegue vender o imóvel com a mesma facilidade que você programa uma aplicação financeira de 6 meses ou de 1 ano. Quer dizer, é aquele chamado que tem o produto que tem baixa liquidez, né? Um investimento... Baixíssima liquidez. O bem de capital com mais baixa liquidez são os imóveis, e é importante que as pessoas compreendam isso, que se elas tiverem pressa de vender, elas vão ter prejuízo e ainda vão pagar taxas de transferência de imóvel. Então, depende da proposta de cada um com relação aos seus projetos pessoais de vida. Agora, e às vezes muita gente também esquece que você tendo bem, você tem que cuidar desse bem, você também tem os gastos para cuidar desse patrimônio, né? Você tem um custo de manutenção que inclui a carga tributária que incide sobre ele. Então, é importante que você compreenda isso antes de saber se vale ou não a pena investir em um imóvel, em que área você está investindo. Porque do mesmo jeito que ele pode se valorizar, pode acontecer o inverso também. Então, é bom ter muito cuidado quando for comprar um imóvel. Primeiro, de você pesquisar esse imóvel com relação à qualidade da sua estrutura física, e segundo, você saber se na região onde ele está localizado é uma região com a tendência à valorização ou não. Em alguns casos, essa valorização foi tão grande porque houve algum investimento público de reestruturação daquele ambiente que tornou aquele imóvel mais valorizado. Ou então algum investimento no próprio imóvel, o que tornou também esse imóvel mais valorizado. Mas, via de regra, não é normal que um imóvel em 1 ano se valorize 50 anos. O caso do Rio foi um caso específico e é bom que a gente entenda qual foi a causa, que aí a gente já falou. E no próximo bloco você vai saber qual é a diferença entre bens de capital e bens de consumo. É só um instante. O Da Sua Conta volta já já.